Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, seja muito bem-vindo ao Pano de Fundo Podcast, episódio 8. Aqui a gente recebe as pessoas que não estão aí na mira da mídia, sob os holofotes, mas que têm histórias incríveis, que fazem o bem para a humanidade, o bem para outras pessoas. E a gente traz aqui toda essa história para contar e para enaltecer também. Hoje a gente traz um artista da periferia da cidade de São Paulo. Ele tem um codinome que ele prefere ser chamado, que é Reflexo Inexorável. Ele vê o cotidiano dele em Capão Redondo, na região periférica, também na região central, e transforma isso em arte, em várias linguagens que a gente vai saber agora aqui no programa. O nome dele é Guilherme Oliveira da Silva, o Reflexo, como ele prefere ser chamado. Tudo bem, Reflexo? Tudo bem, Tudo sou o jóia. Reflexo Inexorável, artista plástico, muito grato ao convite. É uma honra a gente receber você aqui, a gente que agradece a sua presença, mas antes, acho que é uma dúvida minha e o público também está se perguntando. Por que você prefere esse codinome, Reflexo Inexorável? A questão do reflexo inexorável foi um processo de descobrimento pessoal. Em um momento da minha vida, eu tive que acessar a arte como forma de escape. Escape do quê? Acho que de toda essa pressão social que nos culmina para o vazio existencial. Você Sabe? sofreu algum tipo de trauma, infância, adolescência? Acho Conta pra que gente. é impossível sair da existência humana sem traumas. E traumas familiares, sabe? Tive alguns sociais, também tive alguns. Eu vim de um núcleo familiar muito religioso. Então, tudo era muito restrito, tudo era, assim, tentado, aquela questão do controle, sabe? Até do pensamento, da fala, do Puxa. estilo, do gosto. Então, eu vim, assim, de um lugar que se tentou por um tempo, mas eu acredito hoje em dia, vendo de longe, né, que foi por um bem, assim, sabe? Medo de se envolver com droga ou crime. Minha mãe, principalmente, tem muito medo da questão, tipo, do crime que as cerca, sabe? A nossa Sim. realidade. E eu vi que isso me afetou um pouco também. Tive um irmão de sangue que dentro da minha casa se tornou um usuário de crack, foi morar na rua, e isso pesou muito pra minha família, e a pressão pra cima de mim, assim, subiu muito, sabe? Então, hoje você é o reflexo dessas experiências. Inexorável por quê? Inexorável porque a palavra inexorável, o sentido dela é algo que nunca se desfaz, é algo permanente, é algo que é imútil. E eu vejo que agora, no momento da existência que eu tô, essas memórias, traumas, e, sabe, toda essa bagagem é imutável, sabe? O passado é imutável. E você passa isso na sua arte. Totalmente. Qual é a linguagem artística? Eu vi o seu Instagram. É impecável, a gente já vai falar sobre ele. Mas você trabalha com fotografia, tem vídeo também. Uhum. Que linguagens você escolheu ou você não está limitado? Você não está numa caixinha? Pra mim, é que atualmente eu tô eu sinto que eu me desenvolvi, assim, eu também não gosto muito de ficar falando, eu me desenvolvi nisso, me desenvolvi naquilo, sou uma pessoa desenvolvida, não, porque eu também não me sinto ainda desenvolvido o suficiente pro tanto que eu quero chegar antes do fim da minha vida. Mas eu acho que a existência humana é algo muito grande, algo muito, muito completo e muito complexo, e eu acho que não existe forma de linguagem o suficiente para explicar o que é estar vivo. E eu acho que quanto mais linguagens eu poder dominar para me expressar, eu vou estar perto de talvez registrar o que foi a minha existência no mundo contemporâneo. E qual é o motivo de inspiração para você? São cenas do cotidiano, por onde você anda? Onde você vai buscar essas referências? Eu acho que de começo, minha maior referência foi muito meu irmão, minha mãe e minha tia. Foram referências muito próximas. E meu irmão, por quê? Meu irmão, em um momento, assim, da minha família, meu irmão teve que herdar um pouco a responsabilidade de ser meu pai.
Só que por ele ser muito novo, afins, ele ainda tinha um estilo muito, muito jovial, um estilo que era próximo do meu. E meu irmão era aquele cara que sabia, ele sempre foi muito esperto, sempre soube se virar muito bem na rua e fazer dinheiro. E minha mãe sempre foi uma mulher muito revolucionária, porque ela foi a primeira pessoa da minha família a estudar em uma faculdade e passar em alguns concursos e ser reconhecida pelo intelecto dela e não pela mão de obra. O que ela estudou e qual profissão ela exerceu? Ela estudou enfermagem e hoje ela é enfermeira. Que legal. Então, minha mãe teve muito essa questão do estudo do corpo humano e isso me ajuda muito. Me Claro. ajuda muito a minha família, porque ela sempre cuidou muito da gente. E aí, essas referências foram fundamentais pro meu trabalho de início, porque eu queria ser... Acho que todo ser humano, né, no começo da sua existência, ele quer ser tão grande quanto aquilo que protegeu ele por todo esse tempo, até a fase adulta. E depois de um tempo, assim, eu comecei a entender que existem outros seres humanos no decorrer da história da humanidade. Claro, né? Primeira referência é o lar. Sim, o É lar. aquele ambiente ali. Depois a sim. gente vai para o mundo e busca outras referências, mas aquelas primeiras, elas ficam marcadas, elas ficam gravadas na gente em tudo que a gente faz. Sim. Né? Vamos comentar do seu Instagram? Olha, eu fiquei impressionada com o Instagram do Reflexo. Assim, é impecável. É de uma estética, é de uma beleza tão grande. Vamos dar uma olhadinha no Instagram do Reflexo Inexorável. Você que faz a curadoria do seu Instagram? Ai, sim. Nossa, que lindo poder ver assim. Então, claro. Olha só. Então, mostra as cenas da nossa, periferia, tá? São pessoas ali, moradores. Tem a polícia, tem o cotidiano também ali, os né? pouquinhos Da violência, da repressão ali, que faz parte ali da região. E você transforma isso tudo em arte. Você tem a sua leitura sobre essa realidade. E tem a questão estética que você coloca naquilo que você vê, nessas cenas. Conta um pouco pra gente. Vamos assim por partes. Ferramenta Instagram. Eu comecei a usar a ferramenta Instagram no Reflexo Inexorável, que eu tenho um perfil pessoal também, como forma de portfólio, só que eu não entendia como dominar a ferramenta. Então, se você descer lá pra baixo, o começo do meu trabalho era totalmente fotografia documental. Então, o que aconteceu? Minha tia, ela falou, tem uma câmera aqui, vou te emprestar pra você fazer algumas fotografias e ver se você se Com que encontra. idade? Isso foi com 16 para 17, se eu não me engano. E eu peguei minha bicicleta e comecei a dar umas voltas ali por onde eu morava, ali no Jardim Rosana. E tem vários registros das crianças brincando, das estruturas arquitetônicas que o povo criou. E depois eu tentei me ingressar no mercado da fotografia. E eu não gostei muito de como funciona fornecer serviços fotográficos no modo contemporâneo. Eu não me interessei muito fornecer serviço de audiovisual. E eu conheci um cara nesse processo de tentar me encaixar no circuito financeiro, né, do audiovisual. Eu tive um momento assim, eu falei, cara, eu preciso expandir. Precisa obter renda. Essa era a sua busca, né? Só que por eu começar a registrar meu cotidiano, que era uma coisa muito periférica, eu peguei um afeto muito grande em trabalhar com a periferia, em enxergar a periferia, em registrar, em pensar e refletir sobre a periferia. Eu encontrei um artista chamado Felipe Randi. Hoje ele apagou todas as redes sociais dele. Pra mim ele é um mistério, assim, porque ele meio que sumiu, assim. Mas ele me seguia e... Foi uma das primeiras muito. Referências que você teve. Foi, e aí ele me mandou mensagem, ele respondeu as minhas coisas e eu mandei mensagem pra ele. Falei, Randi, será que eu posso registrar o seu trabalho? E por um momento, o meu trabalho ele foi muito focado em... Eu comecei a focar na periferia, só que aí eu comecei a entrar em questões de subjetividades na periferia. Então, antes eu fotografava muito paisagem, sabe? Muita fotografia de natureza morta. E aí eu comecei a fotografar as pessoas da periferia e comecei a entrar um pouco no inconsciente periférico. Uma referência também minha, atual, assim, que se desenvolveu... O que é o inconsciente periférico? Sim, isso pra mim é muito interessante, porque o Carl Jung, ele traz a questão do inconsciente coletivo, né? Que a humanidade tem um inconsciente coletivo, uma sociedade, uma cultura tem um inconsciente coletivo. E aí,
quando eu digo que eu comecei a mergulhar no inconsciente no inconsciente periférico, é a questão dos desejos, os medos, os anseios da maioria das pessoas que combinam, que vivem na periferia. E aí o meu trabalho fotográfico começou a ir muito pro ultramaterialismo. Então eu comecei a registrar pessoas que tinham um certo conhecimento, assim, não conhecimento, tinham um certo reconhecimento na periferia. Então cai muito em trabalho fotográfico de uma cultura que se desenvolveu assim, acho que mais para uns 3 anos atrás. E reflexo? Eu fico na dúvida se eu chamo de Guilherme. Pode chamar de se eu chamo reflexo, de reflexo. Bom, você expôs nas redes sociais, é a sua principal, o principal local ali de exposição da sua arte. Sim. Quem você retrata ali, pessoas ali do seu cotidiano, essas pessoas se veem, você mostra para elas, e qual é o impacto da sua arte nessas pessoas que são retratadas por você, né, que receberam o seu olhar artístico? Esses dias eu tive uma discussão que é exatamente sobre isso, que quando eu fui morar em Nova York, eu peguei o hábito de registrar pessoas que estão em situações de rua. E aí... Só que boa parte... Algumas pessoas falavam, cara, como é que você consegue registrar alguém que tá nessas situações? Sabe, você se sente confortável fazendo isso? E aí eu questionei a pessoa e falei, você se sente confortável vendo isso? Sabe? Eu tenho essa questão do usuário de droga, do morador, da pessoa que foi morar na rua, dentro da minha família. Então, quando eu vejo alguém nessa situação, assim, em situação de vulnerabilidade, eu ainda não tenho poder econômico, não tenho poder político, não tenho certas formas de tirar a pessoa daquela realidade, sabe? E às vezes a única coisa que eu posso fazer é um registro. Porque desse registro outras pessoas vão ver e logo vão discutir sobre o problema. Isso é muito, muito legal. Você trouxe esse assunto que eu iria te perguntar mesmo, essa experiência nos Estados Unidos. Como é que foi essa viagem? Com que idade? Aliás, quantos anos você está agora? Tô com 20. Você está com 20, é novinho. Nossa, tem muita história, tem muita vida pela frente. Com que idade você foi para os Estados Unidos, para Nova York? Em que circunstâncias você fez essa viagem? Então, voltando um pouco pro inconsciente periférico, o inconsciente periférico, acho que não só o periférico, mas o brasileiro, tem essa questão do viralatismo, né? Tipo, adorar o estrangeiro, achar que a cultura dele sempre vai ser melhor que a nossa. Então, de criança eu fui já, sabe, admirando os Estados Unidos, mas de forma inconsciente, nunca de uma forma crítica. E aí, só que quando eu comecei a fazer arte, eu comecei a estudar sobre sociedade, política, eu comecei a me questionar sobre países desenvolvidos, sobre o colonialismo, sobre países subdesenvolvidos, que é o que estamos. E comecei a me questionar, mas aí o meu irmão mais velho, ele teve a oportunidade, assim, de ir pra lá como um imigrante ilegal. E aí... Só que foi uma coisa tão brusca, assim, só pegou e foi, sabe? Tipo, ele viu que tinha oportunidade de ir, viu que tinha uma casa pra ficar. Mas como é que ele foi? Ele Sem foi... visto? Não, ele foi com visto de turista mesmo. E a gente... Aí ficou mais tempo lá? Ficou. Sim. A gente tirou graças à minha mãe, que foi a primeira pessoa a fazer uma faculdade na minha família. Isso pesou muito por ela trabalhar na área da saúde. E a gente conseguiu ir, né? Ele foi e ficou um tempo lá, assim. Ele, na verdade, está lá, ficou 2 anos. Ele incentivou você aí também? E aí, porque meu irmão, ele assumiu, como eu disse, essa responsabilidade de pai pra mim por um tempo. Só que quando ele foi, eu acho que eu tinha, 16 anos, eu tava começando nessa questão da fotografia. E ele ainda tava vendo aquilo tomar forma, mas ele foi. Eu lembro que eu tirei as minhas primeiras fotografias, eu fui mostrar pra ele e falei, e aí, o que você acha? Ele falou, agora só falta editar. Eu falei, caramba, é mesmo, tem que editar. Eu comecei a mexer em Adobe, Photoshop, Illustrator. E então ele também teve muita bagagem nessa questão da fotografia. Ele viu o início, só que quando ele foi, ele não viu o desenvolver da obra, do artista. Agora me diz uma coisa, Reflexo. Quando você chegou lá em Nova York, qual foi o impacto para você dessa estética urbana diferente daqui de São Paulo? Um pouco diferente. Qual foi o impacto para você e no que isso refletiu na sua arte? Eu acho que como todo imigrante, né? Eu cheguei lá e todo pobre brasileiro achou, puta, agora eu vou ficar rico, vou fazer muito dinheiro. E quando eu cheguei lá, eu olhei a cidade, incrível, arquiteturas maravilhosas,
porém uma desigualdade social gritante, gritante. Lá não existe favela. Tipo, aqui no Brasil, os pobres se amontoam nas favelas. E no centro fica, né, a elite, sabe, com seu desenvolvimento. E Nova York não tem essa separação, não tem. Periferia e centro, sabe? Tipo, a margem, o recluso da sociedade, os seres humanos reclusos ficam na sarjeta, no centro. E esteticamente, Nova York tem essas questões, tem arquiteturas muito incríveis, tem muitas arquiteturas de diferentes tempos, sabe? Na mesma avenida você tá andando em um lugar que tem uma arquitetura europeia, uma arquitetura oriental, uma arquitetura europeia de 1800 e um prédio super contemporâneo e modernista. E muita diversidade. Só que aí eu entendi que se não existem humanos, sabe? Se não existe um pensamento, não vai existir civilização. E a partir desse momento eu comecei a refletir sobre os seres humanos que habitam naquela civilização. E entendi que a maioria, o que mais me impactou mesmo foi a diferença gritante da relação humana, uma com a outra. Os seres humanos de lá se relacionam de uma forma muito estranhas mesmo. Eu senti também muita frieza quando eu fui até Sim. pela primeira vez. Uhum. Eu tô acostumada aqui com São Paulo, né? Em São Paulo também cada um corre atrás do seu objetivo ali, tem pouco tempo para bate-papo ali, é diferente Correria. de cidade do interior. Uhum. Eu acho que lá em Nova York é maximizado isso. Nossa, demais. Então demais. é um ritmo louco, as pessoas, ainda mais quando você é de fora, e fica muito evidente isso pela sua roupa, pelo seu sotaque, né? Às vezes você não fala inglês. Sim. Aí sim, é uma sensação, pelo menos da minha parte, eu senti isolamento, solidão. Total. Eu senti muito isso. Você sentiu isso também? Foi Foram quantos intenso. meses? Ou... Eu fiquei um ano. Um ano? Um ano. E aí você voltou para o Brasil, por quê e com que objetivo depois dessa experiência? Então, como eu disse, meu irmão ele foi, aí eu fiquei, só que sabendo que eu já ia ir atrás dele, sabe? Porque eu tinha, não sei se eu ainda tenho, mas tá se desestruturando um complexo muito grande minha e com meu irmão, porque meu irmão sempre foi uma referência muito grande, eu sempre tentei seguir muito os passos dele. E quando ele foi, eu já sabia que eu ia ir, sabe? Pra tentar alguma coisa igual ele. E aí eu fui só que ele foi e eu fiquei nesse processo de me desenvolver artisticamente. E meu ser humano, ele... Depois que eu acho que... Ainda era foto ali. Ainda era Tava foto. trabalhando muito com foto. Mas eu já tinha descoberto as artes plásticas através do Hand. E ali eu me apaixonei, porque eu vi que meu corpo é capaz de criar coisas que nunca foram vistas por nenhum ser humano na história da humanidade. E tem seres humanos que criaram coisas que se perpetuaram durante 3.000 anos e todo artista tem esse poder. Na verdade, todo ser humano tem esse poder de criar coisas que vão durar uma eternidade. E quando eu entendi esse poder, que também não foi tão rápido assim, levou um tempo pra entender isso, mas quando eu entendi que esse poder estava nas minhas mãos, eu falei, não me interesso em mais nada que não seja isso, sabe? Não me interessa em mais nada que não seja criar, não me interessa em mais nada que não seja pensar criticamente sobre o mundo que eu vivo. Você ali nesse momento, foi lá ou já foi de volta aqui? Você adquiriu sua identidade artística, Foi quando... sua vocação, você identificou isso? Foi quando eu tava indo. Indo com aquele remorso de, puta, parece que eu tô deixando alguma coisa aqui. E não sei o que, mas tô sentindo que algo tá ficando aqui. Tô sentindo. E fui com um remorso, assim, de... me parecia um futuro brilhante que eu tinha por aqui. E já com essa expectativa de viver lá para o resto da vida. E aí o que amenizou essa angústia foi o pensamento de que eu seria um homem rico, que eu não ia passar mais sufoco financeiro. Reflexo. Todo mundo que vai pra lá tem essa ambição, esse sonho, né? O sonho americano. O sonho americano. Mas aí a gente chega lá e vê a realidade diferente e começa a valorizar o que é nosso.
né? O nosso país, o nosso povo. Você voltou com essa sensação? Demais. Eu tenho uma frase muito boa, não sei que, mas é algum ser humano do samba que fala: a gente só conhece o que é bom, depois conhece o que é ruim. E eu lembro que um dia eu arranjei um trabalho análogo à escravidão, 7 dias na semana, Lá. sem folga e de madrugada. Então eu fiquei 6 meses nesse trabalho, ou 5 meses. Que trabalho que era? Era pra limpar um restaurante. E por que Putz, era eu ia falar o análogo nome à da marca, mas não escravidão? vou. Por conta disso, 7 dias na semana, sem folga. Sem folga? Nenhuma. Eu trabalhei... Você ficava no restaurante? Sim, Nossa. a madrugada toda. Eu fiz um audiovisual sobre isso. Ah. E trabalhei em torno de uns 140 dias sem dormir. Seguidas. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho sobre Brasil. Vamos voltar aqui para o nosso país. Aqui, de arte brasileira, qual é a sua referência? Quem você admira? Eu tenho algumas questões espirituais com um artista muito específico. Quem? É Oscar Niemeyer. Não sei se eu pronunciei errado, mas pra mim é muito difícil, Neymar. Eu acho... E urbanista. Fascinante. Eu já tive alguns sonhos com as obras dele antes de sequer saber quem ele era. Porque em um projeto que eu desenvolvi aqui no Brasil, antes de ir, que foi o projeto que me pegou assim, que se chama Universos em Desencontro. Porque eu entrei um momento assim que eu falei, tá bom, sou artista visual, ok, preciso ganhar dinheiro, preciso sobreviver. Como que um artista sobrevive? Vendendo obras. Preciso vender minhas obras. Coloquei pra vender. Alguém comprou? Ninguém. Meu público é a periferia. E a periferia não se interessa por arte. A periferia, por motivos lógicos também, ninguém pode tirar R$1.000 de um salário de 2.000 pra comprar um quadro. E aí eu entrei numa questão assim de... Por que as pessoas ao meu redor não consomem arte? É muito comum que crianças da periferia nunca tenham ido a um cinema, sabe? A um teatro. Isso é muito comum. E aí, eu não tinha acesso, eu não sabia, sabe? Antes de começar a estudar, eu não sabia que era Oscar Niemeyer, não sabia quase, eu sabia só... Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu falei arquiteto e urbanista. Não, levando em consideração ali Brasília, né? Lúcio Costa era urbanista, ele é arquiteto mesmo, assim. E o que da obra dele te impressionou, dos trabalhos, dos prédios, dos monumentos... E o que isso refletiu no seu trabalho? Então, eu tive essa questão que eu sonhei. Eu tive sonhos, com as obras dele sem eu nunca ter visto. Tive sonhos, eu achava muito incrível aquele lugar. E falava, nossa, que sonho gostoso. E depois de um tempo, assim, eu me interessei por arquitetura aleatoriamente. Fui pesquisar quem são os 10 maiores arquitetos da história. E aí apareceu o nome, Oscar Niemeyer. Eu falei, nossa, esse nome é familiar. E aí eu fui pesquisar, eu falei... Calma aí, eu já vi isso aqui. E eu lembro de onde era, porque eu peguei o costume, depois de estudar um pouco sobre Carl Jung, eu peguei o costume de escrever sonhos. E aí eu falei, que estranho, já vi isso e eu não conhecia sobre isso. E comecei a estudar sobre ele, comecei a me apaixonar e pesquisar. E o que mais me encanta nele é a liberdade das formas, sabe? Curvas. Parece loucura você ter curvas na arquitetura naquela época. A arquitetura era quadrada, rudimentar. E ele ama curvas, sabe? As curvas femininas. Sim, total. E além de ser um gênio no que fazia, porque você colocar uma curva em um edifício, sabe, gigante, parece loucura. Mas a alma libertária dele, revolucionária, porque ele tinha uma questão... comunista e foi exilado, né, do Brasil. E eu acho ele uma pessoa muito ousada, porque ele foi exilado do Brasil. Sabe, legal, reflexo. Você me falou, antes do início da gravação, que é autodidata e agora você começou a estudar artes. Né? Então, você buscou muita informação por conta própria, né? Por incentivo da sua mãe, agora você foi buscar a formação acadêmica em artes, que é importante também, né? Até para o reconhecimento, enfim. Mas já me disse que não vai ficar engessado por conta disso. Você tem seu estilo livre, do que você é, do que você vivenciou, né? E aquilo que você quer mostrar para o mundo. Agora, voltando aqui a gente voltou dos Estados Unidos para o Brasil, e Brasil-São Paulo, que é o nosso hábitat aqui. Que espaços culturais você gosta de frequentar e que você indicaria para jovens que gostam de arte e até pensam
em fazer algo nessa área, em ser artistas, e, assim, em trabalhar nisso, estudar isso? Sim. Que espaços você frequenta? Vou ser sincero, assim, pra não iludir ninguém. Os espaços que eu frequento correm muita arte. Eu vejo que a periferia, o circuito artístico da periferia é musical. Porque a música, você não precisa de muito instrumento, você não precisa de uma câmera de 10 mil reais, você não precisa de um computador para editar, você não precisa de telas, sabe, caríssimas, de pincéis, de tinta. A música você só precisa do pensamento da palavra, do gravador. Isso é um pouco mais simples. Então eu vejo que na periferia eu frequento espaços culturais onde rolam mais música. Então, abertos. Os pancadões. Pancadões, exatamente. Mas antigamente era mais, porque agora acabou essa cultura. Foi reprimida. Foi reprimida. Eu, com 17 para 18, frequentava muito baile do Bega, do Paraisópolis. E eu baile do Brega? Bega. Bega? Bega. Baile do Bega. 17, Clube da 17. E lá eu juntava um monte de jovem pra lá. Eu não recomendo, porque era tenso. Muita droga, muita arma, muito crime, sabe? Muito tráfico, muita prostituição. Mas era o lazer das pessoas. É o lazer possível na periferia, diante da falta de equipamentos. Sim, falamos isso no programa passado, né? Sim, que legal. Falta equipamento público para lazer e cultura na periferia. O que a periferia faz? Cria o seu próprio lazer, a sua maneira, né? Claro que tudo que envolve a periferia ali permeia um pouco, né, tudo não, gente, estou generalizando e sendo injusta aqui. Mas muitas coisas. Mas esse lazer, ele vai ser invadido por algo de violência, criminalidade, drogas, infelizmente, né? Mas por conta disso ser totalmente reprimido, é um erro, é um problema. E, era insuportável, tipo, era agonizante, você tá em... Porque eu nunca fui de usar droga por conta dessa experiência com meu irmão dentro de casa. Então, eu sempre vi o resultado da droga, sabe? Ou se você se deixar levar muito, é onde ela pode chegar no seu estágio máximo. Então, eu sempre, no máximo, assim, bebi alguma bebida, tipo, alcoólica, que eu também acho uma droga horrível hoje em dia. Às vezes também, tipo, ficava só assim na água, bebia, sei lá, tipo... uma bebida simples e dançava. Eu gostava muito de dançar, dançava muito, e pra mim era libertador dançar. E fotografava, registrava ali. Tanto que tem foto ali de polícia, gente dançando, gente curtindo, né? Você tinha o seu olhar artístico nas suas fotos desses eventos. E era engraçado que eu, às vezes, tava fotografando aí, algum traficante falava, ô, moleque, você quer fuder a gente aqui? Tá ligado o que você tá fazendo? Você tá e aí eu ficava meio assim, não, mano, calma, eu só tô fotografando. E aí tinha que lidar com essas questões, então... Quando eu comecei a fotografar nos bailes, eu entendi a dificuldade do jornalista, a dificuldade da pessoa que trabalha com foto documental, foto jornalístico. Porque tem momentos, assim, que, sabe, é quase impossível tirar uma fotografia. Mas é um momento que merece ser registrado. Claro. A humanidade precisa se lembrar desse momento. E... sabe, aí eu enfrentava essa dificuldade porque, sabe, era tudo muito... É muito marginalizado, tá no submundo, então muita coisa não pode ser vista. Então eu pegava pra tirar aquela câmera assim, e o pessoal ficava me olhando assim, eu... se der algum problema do artista, do jornalista, sim, né? Mas tem que registrar, né? Precisa. Bom, eu soube que você está participando de uma grande exposição agora, você foi convidado, né? Uma exposição no MIS. Sim. Né? Conta pra gente. Foi uma loucura, essa exposição, uma loucura. Essa exposição começou, meu pai, ele falou isso, ele falou, tipo, Guilherme, você é muito cara de pau, você... Não cara de pau, mas você chega pra conversar com as pessoas sem medo de ser julgado ou não. Você quer conhecer as pessoas. E aí, o Luiz, o produtor... Eu tava trabalhando lá de peão, de carregador e desmontador de parede de 2,80 metros de altura, carregando essas paredes pra lá e pra cá com um monte de peão. E aí, esse trabalho foi na Oca, né? Foi na Oca que foi construída... Na Oca do Ibirapuera. Do Oscar Niemeyer. E aí, quando eu entrei assim, eu falei, meu Deus, parece que tudo me leva pra perto desse cara, tá ligado? E aí, eu fui com um amigo meu, o Marcos Miller, que ele é estilista. E a gente, pra mim, ele é como um irmão, assim. E eu tava lá falando com ele, nego, você tem noção que isso aqui foi construído pelo Oscar Niemeyer, tipo, fissurado, sabe? E aí, passando assim, eu vi o Luiz e o... Esqueci o nome do irmão dele.
Ah, eu também não sei. Tá, mas o Luiz e o irmão dele, eles estavam lá na portaria. E eles eram que anotava o nome, eu tava comentando, e eu cheguei a comentar com o Luiz, eu falei, nossa, sempre quis conhecer a Oca, a obras do Oscar Niemeyer de perto e por dentro. E ele falou, como a gente começou a conversar sobre, eu falei, tenho não certeza, mas me parece que a maioria das pessoas que estão aqui nem sequer importam com isso, sabe? Quem construiu, quem deixou essa herança pra gente. E aí ele se interessou, assim, aí teve abertura pra falar assim, eu sou artista plástico. Pra ser bem sincero, tipo, eu nem queria estar aqui fazendo isso. Tipo, a minha consciência eu tô desenvolvendo ela pra fazer coisas mais interessantes do que desmontar e carregar a parede. E aí ele se interessou e falou, traz algumas obras pra mim ver. Eu falei, claro. Aí no outro dia eu levei umas 3, 4 obras. Ele se interessou mais ainda. E aí ele falou, vou te ajudar. E aí eu falei, mas eu tenho meu amigo estilista também que tá comigo aqui. E aí ele me apresentou pros produtores da exposição que tá rolando na MOB. E eu vejo que foi o que me colocou lá nessa exposição foi a questão de eu não esquecer, sabe? Não permitir que o ambiente faça eu me esquecer de quem eu realmente sou. Então foi eu olhar pra quem parecia estar, sabe, em um certo lugar, assim, de ajuda. Uma pessoa que pode, talvez, me tirar daqui por um momentinho, assim. E me fala um pouco sobre a instalação que você criou para essa exposição. Essa instalação, ela foi... Temos imagens, a gente vai ver imagens aí. Pode falar pra gente. O nome dela é Escombros do que Ainda Vive. Olha lá. E pra mim foi um processo muito diferente, muito interessante de fazer essa obra, porque foi num processo de cansaço, sabe? Tô cansado, assim, de fornecer minha consciência pra pessoas que a única coisa que me enxergam, que conseguem enxergar em mim, é uma mão de obra, sabe? Eu sinto que minha consciência, eu tô desenvolvendo ela pra, sei lá, tipo, fazer algo grande. E aí, isso me cansa, sabe? Tipo... E você será grande, já é grande, pode ter certeza. Porque o artista, ele é um incansável, ele é um inquieto por natureza. Não adianta colocar em você numa função, numa situação em que você não possa colocar em prática a sua criatividade. A sua criatividade vai gritar, é mais forte que você. O seu talento, ele sai de você sem que você consiga controlar. Sim. O artista é assim, tá? Então eu vejo um futuro brilhante para ti. Eu só quero saber quais são os seus planos para o futuro. Ai, meus planos. Então, nessa exposição foi a primeira vez que eu experimentei algo que foi exatamente assim, temos essa ideia e precisamos que ela se realize. Você tem, tipo, quantidade X de dinheiro para realizar a ideia. E dinheiro hoje eu interpreto dinheiro como uma ferramenta para suprir as necessidades básicas humanas. Claro. E quando isso tá garantido, sabe, e eu tô sendo pago para criar, eu não quero mais nada que seja longe disso, sabe? Tipo, poder sobreviver criando, sabe? Além da sobrevivência, eu estar criando. Então, agora eu tô desenvolvendo um plano é um projeto, assim, mais um plano, seja lá do que for, mas vai tomar forma, está tomando forma. Resistência Arquitetônica é o nome desse projeto, que ele vai juntar artes plásticas com moda, que vai vir junto com o estilista, o Miller, e com sustentabilidade também. Então, o meu projeto é criar um futuro onde a periferia, principalmente a periferia, a margem, possa desenvolver a sua consciência. E não só a mão de obra. E Reflexo, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho ou te contratar, como te localiza? Eu divulgo mais o meu trabalho, eu apresento mais o meu trabalho pelo Instagram. E... Reflexo inexorável. Underline inexorável. De novo, vai. Reflexo underline embaixo, inexorável. Pra localizar, sim, pra me localizar, e falar com entrar Reflexo. em contato. E lá também tem meu contato, tem meu e-mail.
Mas eu vou ter que fazer um site, assim, sabe? Um portfólio em outra plataforma. Aos poucos, aos poucos. Mas agora, nesse momento, é por lá. Tá joia. Reflexo, foi um prazer Uhum. tá, te receber agora no início da sua carreira. Você que já é grande e será grande, depois vai ter uma agenda muito complicada para vir Tomara. participar de podcasts, mas a gente teve a honra de te receber e saber da sua origem, do seu talento e dessa sua garra, essa força aí que te move para seguir essa vocação. Tá? E isso é muito lindo. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Tá? E te desejo muito, muito sucesso, que as pessoas tenham muito acesso à sua arte e à beleza do seu olhar, que as pessoas consigam ter acesso à sua arte e à beleza daquilo que você mostra. Muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço pelo convite. Muito importante essas palavras pra mim, vou levar como referência. Não, e eu que levo aqui a sua história para sempre. Gente, muito obrigada por acompanharem aqui o Pano de Fundo Podcast. A gente grava aqui de São Paulo, dos estúdios da .com. Eu visto Gazi para falar com vocês e com Reflexo. E tenho acessórios da Vic, que me deixam aqui toda preparada aqui para o programa. Esse estúdio teve obras da artista plástica Sandra Valentim. Obrigada, Sandra. Lindos, lindos, lindos. Siga a gente nas redes sociais, todas as redes sociais, para ver os cortes deste programa, dos anteriores e todas as novidades do Pano de Fundo Podcast. Eu espero você numa próxima entrevista. Até mais.